Graça e paz, avivamento e avivalistas, homens e mulheres que através do seu relacionamento profundo com o Senhor nos deixaram um legado. John Bunyan, que nasceu em 1628 e faleceu em 1688, foi uma dessas vozes que ecoaram num momento histórico em que a igreja estava passando por um processo de resfriamento espiritual, em que as conquistas da reforma protestante estavam em risco. Ele viveu no mesmo período que Madame Guyon, que está em vídeos anteriores que fizemos. Eles pertencem a um período de transição em que as águas da presença de Deus corriam no subsolo da história. Entre a reforma e os grandes avivamentos do século XVIII, com John Wesley, Jonathan Edwards e George Whitefield. Enquanto Bunyan estava numa cela, preso por 12 anos por causa do Evangelho, ele não permitiu que o mofo da derrota tomasse conta de sua alma. Motivado pela fé, John Bunyan escreveu um clássico chamado O Peregrino, que é uma história sobre a graça de Deus. Bunyan não abriu mão do seu chamado. A exclusividade do chamado de Deus é indicado de várias maneiras pela Escritura. O chamado de Deus é para o arrependimento, das trevas para a maravilhosa luz, para a graça de Cristo, para a paz, para a liberdade, para a comunhão com Cristo e para a vida eterna. A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar, disse Bunyan. Quanto mais profundo o mergulhador for, mais silencioso ficará. John Bunyan também disse que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. A quietude, a meditação é um traço marcante da profundidade. O poder de Deus torna-se acessível para nós quando buscamos um lugar isolado para nos achegarmos a Ele, quando aprendemos como direcionar, centralizar nossos corações, ficar quietos diante dEle. Bill Hybels também disse que quando aprendemos a disciplina da quietude diante de Deus, descobrimos que a orientação dEle vem até nós com pouca interferência. Por isso, o próprio Bill Hybels assumiu o compromisso de passar de meia a 1 hora diária, todas as manhãs, em um lugar isolado com o Senhor. E ele testemunhou dizendo que isso tem sido uma prática constante, que ele decidiu viver, porque se cansou de viver sem refletir sobre sua vida. Ao desenvolver essa disciplina própria em relação à quietude diante de Deus, ele diz que é a única disciplina espiritual pela qual se apaixonou de verdade. E diz: não pretendo abandoná-la, porque tem acrescentado mais e mais riqueza à minha vida. A oração permite que Deus esteja na dianteira dos fatos que cercam a nossa vida. John Bunyan declarou que o espírito de oração é mais precioso do que os tesouros de ouro e prata. Ore com frequência, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um flagelo para Satanás. A.J. Gordon disse: você pode fazer mais do que orar depois que você orou, mas você não pode fazer mais do que orar até que você ore. David Ebay diz que oração é a estrada de Deus. Por quê? Porque ela abre passagem para Ele passar. Retirar-se é desligar-se. A isso chamamos solitude. É ficar a sós. Jesus inaugurou seu ministério passando 40 dias sozinho no deserto. Antes de escolher os 12, Lucas diz que ele passou uma noite inteira sozinho nos montes do deserto. Quando recebeu a notícia de que João Batista estava morto, retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Depois do milagre da multiplicação dos pães que alimentou 5.000 homens, subiu sozinho ao monte. Depois de uma longa noite de trabalho,
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Quando os discípulos voltaram da missão de pregar e curar, Jesus convidou-os: venham comigo para um lugar deserto. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Na companhia de 3 discípulos, buscou o silêncio de uma montanha deserta como estágio para a transfiguração. Enquanto se preparava para o seu feito mais sublime e sagrado, procurou a solitude do jardim do Getsêmani. Madame Guyon disse: não procure nada de Deus durante esses momentos de meditação e quietude, a não ser amá-lo e agradá-lo. Deus será a sua própria recompensa. O sofrimento foi a marca de Bunyan em todos os seus escritos. Mas mesmo assim, ele teve um tempo a sós com seu Senhor e compreendeu a história da graça de Deus, a história do favor imerecido de Deus em seus momentos de meditação e quietude. Que eu e você tenhamos momentos de quietude, de solitude, de meditação, de desfrutar, de estar a sós com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.